horas 7 minutos, nós estamos de volta aqui no CBN Cascavel, segunda edição, desta segunda-feira, 19 de agosto, e agora eu tenho o imenso prazer de conversar com a doutora Aline Avelar, especialista em direito familiar, em sucessões, e para a gente falar aí desse tema que é super importante, aliás, que sempre causa dúvidas, o pessoal fala, olha, não vou deixar nada nesse mundo, porque tudo que eu vou deixar para causar brigas, intrigas entre os filhos, e aí a gente tem essa situação de deixar tudo ajeitado, de deixar tudo certo, mas para isso precisa sempre de especialistas, de pessoas que entendem do assunto, por isso que nós estamos recebendo a doutora Aline Avelar. Doutora, seja bem-vinda aqui à CBN, satisfação e boa tarde. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos falar desse tema aí que repercutiu esse final de semana, né, com o falecimento do apresentador Silvio Santos. Esse tema de planejamento sucessório, ele sempre gera muita curiosidade, mas quando vem à tona o falecimento de figuras públicas ou pessoas com grande patrimônio, gera ainda mais especulações, né? Então é o momento da gente propagar esse tipo de planejamento que pode ser realizado no nosso país, né? Para conscientizar as pessoas da importância desse tipo de planejamento. Perfeito, doutor. E, aliás, outra pessoa pública com grande patrimônio que acabou deixando e suscitando aí uma série de demandas na sequência foi o apresentador Gugu, né, que acabou falecendo. E aí virou ali motivo de disputa. O Silvio teve um planejamento melhor, podemos dizer assim. Em vida, ele já separou algumas coisas, também deixou ali o testamento. Como é que dá pra gente diferenciar essas duas situações nesse primeiro momento, doutora? E também em relação aí ao que fez Silvio Santos, né? É claro que houve ali aquela divisão em vida, mas também ele deixou claro no testamento para que não houvesse ali dúvidas, né, no pós-morte do apresentador. Olha, eu acredito que a maior diferença entre os dois está na especialidade ali, na expertise do profissional que eles procuraram, viu, Alexandre? Porque em que pese o Gugu ter deixado um testamento, teve diversas cláusulas desse testamento que foram questionadas. E a gente pode ver, até estava comentando exatamente, fazendo esse comparativo entre os dois, porque são personalidades com grande patrimônio. O Silvio Santos, ele teve esse cuidado, apesar de a gente observar, e até pelo próprio SBT a gente conseguia perceber essa monopolização aí do patrimônio, ele teve o cuidado de distribuir em vida e deixar tudo organizado, né, em vários formatos, diferente do Gugu Liberato, que ele deixou em um formato de testamento. O Silvio Santos, ele englobou ali doações em vida, com cláusulas de reserva de usufruto, testamento, holding. Então ele teve uma preocupação em distribuir de uma forma diferente do Gugu, né? Claro, ele estava orientado com um profissional, e aí que tem o grande diferencial dessas duas personalidades, né? O Silvio Santos com certeza vai ter menos discussões. No caso do Gugu, a gente teve uma discussão posterior de reconhecimento de união estável, tem ainda correndo aí um reconhecimento de paternidade, e no do Silvio Santos não, ele já deixou as coisas alinhadas para evitar esse tipo de desgaste após o falecimento dele. E para a gente orientar aqui a nossa audiência também, doutora, quais são as principais recomendações para as pessoas aí que, quando se fala em testamento, a pessoa, mas eu sou jovem, parece que a pessoa faz o testamento e aí vai acontecer alguma coisa na sequência. Isso não é verdade, a gente sabe disso. Exatamente. Mas é planejamento, né, doutora? O brasileiro, ele tem ainda essa cultura de que falar em planejamento sucessório vai atrair a morte. Mas eu estou falando de testamento, mas eu não estou pensando em morrer por agora. Falar disso vai acabar trazendo coisa ruim, não. Aliás, eu acho que ninguém pensa em morrer, doutor. Não, e as coisas, eu falo que testamento, investir em planejamento sucessório é um investimento para depois da morte, para evitar tanto o peso da carga tributária, quanto o peso das discussões familiares, né? Que aqui é o principal foco do planejamento, já transmitir isso da ciência para os herdeiros, para depois da morte. Então, a gente tem um testamento aí que pode ser feito de 3 formas: cerrado, que é aquela coisa de novela, né, que as pessoas idealizam;
O que é sempre sugerido, que eu sempre sugiro, é o testamento público feito em cartório, que em vez de ser feito em cartório, ele não tem um conteúdo público, só vai saber quem fez, quem são as testemunhas ali, e só vai ser publicado para depois da morte, e o testamento particular. Então, nós temos esses 3 formatos que nós precisamos respeitar a parte legítima de 50%. Só pode dispor em testamento 50% desse patrimônio. Foi o que o apresentador Silvio Santos fez, ele distribuiu, é o que a gente ouve falar, né? Eu não tive acesso ao conteúdo do testamento, acredito que não vai ser publicado, mas que ele dispôs em testamento deixando 100 milhões para cada filha, né? Cada filha. Ele tinha 6 filhas e a esposa, então ele beneficiou em testamento deixando 100 milhões, respeitando esses 50%. Então vai ser cumprido a partir do momento do falecimento dele essa vontade. Então o foco do planejamento sucessório é respeitar a vontade da pessoa que em vida dispôs para que seja obedecida para depois da morte. Isso pode ser feito através do testamento. A doação em vida, ela vai ter um efeito, como o próprio nome já diz, em vida ainda, ela é irrevogável, então, diferente do testamento, que a pessoa pode dispor, pode voltar ali no cartório, revogar o testamento ou mudar alguma cláusula, a doação vai ser irrevogável e ela vai ter cumprimento durante a vida. Mas, assim como o apresentador Silvio Santos, pode colocar uma cláusula de usufruto, que, em que pese ele ter realizado essa doação, ele ainda continuava na administração de todos os bens que foram doados. Então, ele teve essa preocupação de transmitir formalmente, mas ele não deixou ali de liderar tanto as empresas quanto o SBT, né? Ele também criou uma holding familiar, onde ele integralizou as demais empresas dentro dessa holding e distribuiu as cotas para as filhas. Então, nós temos essa possibilidade e aí ficou visível, né, com o exemplo do apresentador. Então, nós temos holding, testamento, previdência privada como uma forma de planejamento sucessório também, e não só planejamento sucessório, Alexandre, mas planejamento patrimonial também. Nós temos o seguro de vida, nós temos as offshores, então nós temos várias ferramentas que vai ser decidida, né? Vai ser decidida conforme a orientação do profissional que você buscar para atender melhor a sua vontade e o que o seu patrimônio dispõe. Ah, Aline, só pessoas que têm grandes patrimônios fazem planejamento sucessório? Não, a gente está falando aqui desde que a pessoa tenha uma casa ou um carro, a gente já pode pensar nesse planejamento ali na ausência dessa pessoa para como vai ficar esse patrimônio. E é muito importante que o brasileiro tome essa consciência e essa cultura, porque o custo do preparo, o custo do planejamento é muito menor do que o custo do reparo. Então, às vezes, o patrimônio ali em uma disputa familiar para depois da morte pode ser grandemente dilapidado. Então, ter essa consciência é muito importante. Sem dúvida. Doutora Aline, gostaria de agradecê-la mais uma vez, estamos já aqui no adiantado do nosso horário, realmente um assunto muito importante. Eu gostaria mais uma vez de agradecê-la por nos atender aqui à CBN para a gente falar aí sobre o planejamento familiar, que sem dúvida é fundamental. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu. Boa tarde a todos. Conversei aqui com a doutora Aline Avelar, especialista em Direito Familiar e Planejamento Sucessório. Agora 15 horas e 15 minutos, vamos trazer aqui a reportagem da Jéssica.